Fabiola Munhoz, ela é coordenadora de comunicação e mobilização da CLAD, que é a campanha latino-americana pelo direito à educação. E aí ela vai apresentar os convidados dessa noite. Diretor executivo do PASSE, que é o órgão independente que analisa as políticas públicas de educação na Califórnia. Já fez pesquisas sobre a Base Nacional Comum Curricular e foi professor da Universidade Federal da Bahia. Também está aqui conosco o Martin Kernoy, professor da Escola de Educação da Universidade de Stanford e economista, membro da Academia Nacional de Educação dos Estados Unidos e fez pesquisas comparativas entre os sistemas de educação do Brasil, Chile e Cuba. Usou esse ou aqui? Tanto faz, né? Bom, primeiro agradecer a presença dos professores e, inicialmente, a ideia é que eles possam apresentar um pouquinho das pesquisas que eles realizaram e que eu já apresentei um pouquinho aqui as temáticas, né? O professor David Plank se aprofundou na questão da Base Nacional Comum Curricular aqui no Brasil, comparando com o processo norte-americano, que é o Common Core, que foi mencionado aqui na primeira mesa do dia, e o professor Martin Kernoy vai aprofundar um pouco mais na questão das pesquisas realizadas, especialmente quanto à prática em sala de aula e as metodologias utilizadas, né, por professores em sistemas de educação do Brasil, de Chile e Cuba. Então, professores, com a palavra, primeiramente, professor Martin. Pode ser? Okay, bom dia. Queria agradecer o convite e a oportunidade de falar com vocês sobre a Base Nacional e sobre as reformas brasileiras de uma perspectiva de fora. Começo com dois pontos. Primeiramente, eu gosto de falar da Base Nacional em termos de alvo e de alavanca. Eu acho que a base fica no centro de uma estratégia efetiva para melhorar o desempenho do sistema educacional do Brasil, por os dois motivos. Primeiramente, a base define os objetivos centrais do sistema. Então, em inglês, temos uma frase, uma expressão. If you don't know where you're going, any road gets you there. Se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, é muito importante ter objetivos claros, objetivos bem definidos, objetivos ambiciosos para os alunos, para as escolas. E a Base Nacional define os padrões que determinam o caminho do sistema. Então, desculpe, mas escrevi umas notas e não posso ler. Então, okay. Mas a orientação é importante para os estados, para as secretarias, para os diretores, para as escolas, mas centralmente para os professores. Não é? Os professores precisam de uma ideia
do que eles têm que fazer na sala de aula. Não podem, no meu ver, pelo menos, não podem decidir eles mesmos o que vão ensinar. Não é? Precisam uma guia, um padrão, um alvo para orientar o trabalho deles. Então, a base é alvo do sistema educacional, mas também é uma alavanca poderosa, potencialmente poderosa, para mudar o sistema. Porque, em si, os padrões, a base nacional, não muda nada. Não? Então, podemos ter padrões bonitíssimas, não? Padrões ambiciosas, claras, mas sem um esforço sistemático de implementar a base de mudar o que acontece nas salas de aulas, os padrões não mudam nada. Então, mas se nós temos um compromisso sério com a implementação da base, precisamos de, pelo menos, 3 grandes mudanças. Temos que mudar as avaliações para alinhar as avaliações com os objetivos instrucionais nas escolas. Temos que mudar a formação profissional pré-serviço e em serviço dos professores, porque os professores têm que aprender a entregar uma educação alinhada com os padrões nacionais. E, no meu ver, o mais importante é de produzir materiais, livros didáticos, materiais didáticos, para apoiar o trabalho dos professores nas salas de aula. A maioria dos professores brasileiros e também norte-americanos dependem principalmente no livro didático para organizar o trabalho deles nas salas. E se os livros didáticos não são alinhados com os padrões não significam nada, porque os professores vão ficar com os livros didáticos. Então, precisamos de livros didáticos alinhados com os padrões para mudar o que os alunos aprendem nas escolas. Mas as mudanças necessárias não acontecem automaticamente. Não é? O alavanca precisa um esforço efetivo dos estados, dos municípios, dos diretores escolares e dos professores para mudar a qualidade de educação brasileira. Então, segundo ponto é que tudo depende da implementação da base. Neste momento, estamos na origem do caminho, no primeiro passo de implementar a base. E a estratégia pode ser boa, mas faltando um compromisso político, faltando recursos para apoiar a implementação, faltando a concordância dos professores na implementação, nada acontece. Então, e podemos dizer com 100% confiança que a implementação variará muito entre estados, entre municípios e entre escolas. Então, o que é importante para vocês, como jornalistas, é de pagar atenção à variação
entre estados, municípios, escolas, para aprender onde a implementação está andando bem, onde a base nacional está mudando a qualidade de educação e onde não está funcionando bem. Então, o importante é de explorar, investigar como e que os educadores estão implementando a base, porque a base, como já disse, a base em si não muda nada. Depende do compromisso local, da liderança local, para entregar os benefícios para as escolas e para os alunos brasileiros. Okay. Pode ouvir? Sim? Ok. Quero continuar esta linha um pouco. Como jornalistas, vocês têm, escrevendo sobre educação, tem um grande problema, porque educação é muito complicado como indústria, ao mesmo tempo é muito ideológico, e eu acho que o problema para vocês é de enfocar em, eu acho, certos elementos chaves para entender mais ou menos o ponto de vista da pessoa que fala de educação, que vocês entrevistam ou devem interpretar a posição. São 3 pontos. O currículo, que David tem discutido, que é, em certa forma, a tecnologia de educação, define o processo de educação, em certa forma. Segunda coisa que não se pode evitar é o elemento mais importante da educação, que é a força de trabalho, os professores, os diretores de escolas. O terceiro ponto é a gerência da educação, que é muito importante. Quando eu falo de gerência, pode ser diretor, mas mais importante, eu acho, é que entender o que acontece ao nível do município, ao nível não somente do Estado, mas de regiões do Estado, porque cada Estado tem várias regiões para as escolas do Estado, e essas regiões são responsáveis para implementar a política de educação do Estado. E há muita variação entre efetividade nas regiões. Por isso, falamos um pouco eu não vou falar de currículo, mas de professores e gerência. Os professores, muito complicado. Por quê? Muito complicado, porque várias pessoas têm posições ideológicas sobre trabalho em geral. Quais são os professores? Um ponto de vista é que os professores são incapazes, como pessoas, incapazes de fazer o trabalho. Em certa forma, tem razão que são incapazes. Por quê? Porque não são inteligentes, é um ponto de vista. O outro ponto de vista é o meio, que o sistema de formar professores é muito ruim, em verdade. E não somente no Brasil, em muitos países. Terceiro ponto é que os professores são um problema porque são sindicalizados, que querem coisas
que não se pode dar, são ausentes, não trabalham suficientemente. Também há certa verdade que há ausentismo, certa porcentagem de ausentismo. Mas o importante é decidir, como jornalistas, que é a posição real, que é a evidência para tudo isso. E há evidência para cada posição, mas que é a evidência mais forte que explica o problema. Do meu ponto de vista, a evidência mais forte é que é a falta de um sistema de formação adequada para formar professores, para enfrentar muitos problemas nas aulas, estudantes que no Brasil, grande maioria de estudantes tem muitos problemas em suas comunidades, há muita violência, não tem apoio à família, apoio suficiente, e ensinar nestas condições é muito difícil. E a preparação, o sistema não prepara suficientemente bem os professores para enfrentar estas condições. Por isso, professores, vocês devem fazer investigação, sua própria investigação, para determinar que é o problema fundamental dos professores. Não se pode evitar na educação. O professor é necessário. Se a implementação de base nacional não é boa, uma parte é que não se formou os professores suficientemente bem para aplicar este currículo. Muita gente quer reemplaçar os professores com tecnologia, e vou dizer que é um grande erro de tomar essa posição, porque a tecnologia pode ajudar no ensino, mas o custo mais grande de implementar a tecnologia é de formar os professores adequadamente para trabalhar com a tecnologia, com os estudantes. É mais custoso, não menos custoso, de aplicar tecnologia nas aulas. Por isso, o professor é clave. Não tenho tempo agora de falar muito sobre a gerência da educação, mas estamos em uma posição recente de dar-se conta que é muito importante, e nós sabemos muito sobre isso, porque esta efetividade de região a região, de municipalidade a municipalidade, varia muito. E nós sabemos muito por quê. Vou deixar neste ponto. Obrigada, professor. E só para lembrar que vocês estão com os bloquinhos, podem mandar perguntas para a gente, vão ser super bem-vindas. E só para continuar um pouco o diálogo aqui com os professores, eu gostaria de fazer uma pergunta enfocando a questão do financiamento que vocês dois mencionaram, né? Como o financiamento também é chave para essas mudanças na formação dos professores e para a adaptação dessa formação também para um currículo novo. A gente está vivendo aqui no Brasil agora o desafio da Emenda Constitucional 95, que congela esses recursos para a educação para os próximos anos. Como, a partir desse recorte de gastos, o governo vai conseguir implementar uma base nova e encarar esse desafio de melhorar a formação dos professores? É um desafio, de verdade. Essa emenda constitucional é um grande obstáculo, não só para a educação, mas para a saúde, para todos os setores, não é? Porque gela as despesas de hoje como teto para sempre, não? Então, é um grande obstáculo. Então, precisa não é uma solução, porque os obstáculos políticos são enormes, mas precisa uma flexibilidade dentro do sistema. Então,
procurar recursos para formar professores de um jeito melhor, procurar recursos para desenvolver materiais novos e melhores, mudar as avaliações. Tudo precisa recursos e precisa uma realocação dentro do sistema, porque os recursos não vêm do céu, não vêm, ponto. Então, essa flexibilidade é difícil para a educação, porque a grande maioria dos custos no sistema educacional são salários. Então, falamos de pessoas, da vida das pessoas. Então, uma flexibilidade significa a saída de umas e mais dinheiro para outras. Então, não é uma coisa fácil, mas é necessário, não é? Porque com essa emenda não tem outro jeito. Professor Martin? Se o ponto de vista de uma pessoa é que a força de trabalho de docência no Brasil não é suficientemente inteligente, tem que recrutar uma docência diferente, mais inteligente, mais que tem mais competência no conteúdo, matemática, ciências, língua. Isto é muito custoso, porque há que aumentar os salários para todos, para atrair melhor força de trabalho. Eu acho que é muito menos custoso de formar a docência existente, formação profissional, também formação inicial, em uma forma muito melhor, de formar os formadores melhor, de mudar o sistema de formação. Eu acho que isso é muito menos custoso. Mas requer inversão. Há outras coisas. Muitas escolas, esta é uma escola muito atípica no Brasil. Tem uma planta física que é muito boa. É muito mais difícil em muitas escolas de ter o equipo e todo isto desta escola. Pois também custa. E é um problema grande de quanto gastar na educação. Mas é seguro que, sobretudo para os meninos de famílias pobres, de bairros pobres, gastar mais dinheiro tem um efeito positivo. Temos estudos muito bons agora que mostram isso. Chile, Estados Unidos. Que gastar mais dinheiro em distritos pobres, em escolas pobres, não em salários, em geral, tem um efeito positivo bastante grande sobre o desempenho destes meninos. Por isso, dinheiro é importante, mas como gastar o dinheiro é também importante. Há várias possibilidades. E isto é muito importante, este debate sobre como gastar o dinheiro é muito importante. Queria ampliar o último ponto de Martin, porque o problema de melhorar a educação é sempre o mesmo, não é? A emenda constitucional é um obstáculo, mas não não é uma excuse, não é? Ok, todo mundo fala inglês, não é? Ok, tudo bem.
Ok, mas não podemos abandonar a luta para melhorar o sistema por causa da emenda. Porque nos Estados Unidos não temos nessa emenda, mas procurar mais recursos para o sistema educacional é sempre uma luta. E o problema central não é a quantidade de recursos, mas como é que o sistema gasta recursos, utiliza recursos. Então, com mais recursos, menos recursos, o problema é sempre como mudar a utilização dos recursos para melhorar o sistema. E sempre implica ganhadores e perdedores, não é? Então, sempre é um problema político de mudar o sistema, de melhorar o sistema. A emenda impõe um obstáculo maior nessa briga política, mas a briga é sempre a mesma. Perfeito. E chegou uma pergunta da audiência aqui sobre a Base Nacional Comum Curricular. A pessoa pergunta sobre os desafios de criar esses parâmetros gerais diante das regionalidades, né? Como o país pode trabalhar a partir dessa base comum, como o professor poderia trabalhar com essas regionalidades também em sala de aula. Okay. Não, eu acho dentro de qualquer sistema dos padrões existe uma grande flexibilidade em termos do que o professor faz na sala de aula. Então, padrões, a base nacional não é um currículo, não é? Define os objetivos do currículo, o que os alunos têm que aprender no quarto série, na oitava série. Mas não define o currículo. Definir o currículo é um trabalho dos estados, dos municípios, no final, dos professores. Então, no meu ver, pelo menos, a base não impõe obstáculos para uma regionalização do currículo, especialmente nas áreas de ciências sociais, português, disciplinas onde as diferenças regionais podem ser importantes, porque os estados e também os professores retêm essa autonomia para decidir quais livros vamos assinar para os alunos, quais eventos são mais importantes para o Ceará ou para Mato Grosso do Sul. Então os padrões não prevêem essa flexibilidade, mas definem os objetivos grandes do sistema. Perfeito. Professor Martin, quer acrescentar alguma coisa? Chegou outra pergunta da plateia, que também eu estava com essa pergunta guardada, e acho que eu vou juntar as duas aqui, que é a dúvida em relação às avaliações, que vocês mencionam também como um aspecto importante da implementação da base, né? Essa questão de você, de certa forma, avaliar com provas estandarizadas o desempenho do professor, se há evidências nos Estados Unidos de que isso, de fato, deu certo, né? E como a aplicação dessas provas convive com a diversidade cultural e até social das diferentes comunidades, né? Que a gente viu, inclusive, no México e no Chile, movimentos muito fortes contra a aplicação de provas parecidas, aliadas com reformas educativas nesses países, né? Ok. Começo com um ponto mais ou menos óbvio, que as avaliações nos sistemas educacionais de hoje,
no mundo inteiro, as avaliações são importantes. Não? Os test scores, o desempenho nas avaliações nacionais e internacionais, PISA e os outros, é muito importante para motivar o desempenho dos países, das escolas, dos alunos. Então, avaliações representam uma alavanca poderosa para incentivar desempenho melhor para os países, escolas, estados, tudo. Okay. Eu participei numa conversa ontem da noite, sobre o desempenho das escolas de São Paulo. E o centro da conversa era as notas do IDEB, não é? Então, a conversa sobre o desempenho do sistema educacional sempre retorna às notas do IDEB. Como é que o São Paulo, what's the ranking de São Paulo em termos de ou Pernambuco, ou Rio de Janeiro, ou qualquer outro estado? Então, alinhar com avaliações alinhadas aos padrões, os professores vão ensinar, os estados vão definir currículos, os diretores vão gerenciar os professores para melhorar as notas nas avaliações. E se as avaliações fossem alinhadas, os alunos vão dominar os padrões. Então, eu acho que ter avaliações alinhadas é uma das alavancas mais poderosas para melhorar o desempenho dos alunos brasileiros. Outra pergunta é mais polêmica, não é? Porque é uma questão difícil, não é? No meu ver, pessoalmente, eu acho que o Estado, em grandes linhas, tem a responsabilidade para os cidadãos e para os alunos de definir o que é uma educação boa. O Estado não pode deixar essa decisão aos professores nas aulas. Então, o professor tem que decidir o que os alunos precisam. É uma responsabilidade civil, uma responsabilidade social. E as avaliações manifestam essa responsabilidade, não é? Essa definição do que é importante na educação das crianças. Então, mas uns professores, pelo menos, não concordam. Acham que a responsabilidade fica com o professor. E é uma responsabilidade não estadual, mas local. E eu não concordo, mas é a minha opinião, não. Professor Martin, quer acrescentar alguma coisa? Não, a questão da avaliação é muito complicada. Estou de acordo com David que é importante ter um indicador de qualidade, entre comillas, da educação. Os problemas são os seguintes. Essas avaliações, em geral, exceto, por exemplo, Enem, não são avaliações que têm importância para o estudante. Por isso, a Prova Brasil, para o estudante mesmo, não
nenhum sentido. É uma prova, mas não determina nada para o estudante. Para a escola tem certa importância, porque IDEB, etc. Por isso, como se interpreta uma avaliação que possivelmente o estudante toma em uma forma aleatória. Isto ocorre frequentemente. Por isto é um problema. Segundo problema é que é possível que, naturalmente, estou de acordo que o Estado deve definir, em certa forma, para todo mundo, que o Estado, um Estado democrático, deve representar conceito de conhecimento que todos devem absorver durante a escola. Ok, não estou seguro. Normalmente, isto é todo feito por expertos, porque a gente não sabe muito bem que é importante em matemática para as pessoas, os meninos de aprender. Mas, a parte deste problema, uma vez definido, é certo que é importante dizer, ok, para todo mundo, isto é o currículo, isto é que definimos como os conhecimentos importantes, e agora vamos a medir mais ou menos que se os estudantes aprendem isto ou não. Ok, mas há muitos fatores, a família, classe social, nutrição, saúde, tudo entra em o desempenho do aluno, não somente a escola. E por isto, se o fazemos bem, contamos todos estes insumos, não somente a escola, para explicar o resultado. E devemos ter evidência que parte é a saúde, que parte a escola, que parte os insumos da família, educação da família, capital cultural da família, tudo isto. E tratamos de fazer isto, em realidade. Mas há outro fator, que estes resultados normalmente são difíceis de utilizar para mudar a educação, para informar aos professores da escola como melhorar o que eles fazem. É uma coisa de medir resultados, e outra coisa é utilizar estes resultados para fazer política, para melhorar o processo. E, por exemplo, Prova Brasil é muito difícil utilizar. Nós utilizamos provas dos estados para que não se pode fazer com Prova Brasil, de medir valor agregado. Podemos seguir um estudante do quinto a nono ano, mesmo estudante, na escola, em cada escola, para determinar qual é o aumento de desempenho, não somente qual é o desempenho. Por isso, é mais importante aumento ou é mais importante nível? Tudo isto. Finalmente, quais são os resultados importantes? São somente cognitivos ou, por exemplo, a ideia de não se pode usar não cognitivos, mas afetivos, a disciplina do estudante, como se chama, grit, querer ter êxito, sucesso. Isto é mais importante que somente conhecimento de matemática, e não temos boas avaliações de estes outros resultados. E agora há pessoas que trabalham nisto. Mas, como jornalistas, eu acho que o mais importante, quando veem
um resultado de uma prova é de distinguir entre os efeitos que controlam a escola e os efeitos fora da escola. Isto, para mim, em este momento, como interpretação de resultados, vocês devem perguntar a cada pessoa como vocês sabem que isto é a escola, que isto é a educação, que isto é professor. Outros fatores, como sabemos que são os fatores importantes? Então, agora, para continuar com o tema das avaliações, já que é o que a gente está discutindo, veio também essa pergunta da plateia, perguntando sobre as avaliações para a educação infantil, levando em conta que, em 2019, será feita a primeira avaliação para essa etapa educativa. A pessoa pergunta se há avaliações para essa etapa também nos Estados Unidos, o que elas avaliam e se tem ajudado a melhorar a qualidade do ensino infantil, esse tipo de teste. Pré-escolar? Pré-escolar. Pré-escolar. E primária. Infantil? Que os primeiros anos de primária? Acho que sim. Não. Infantil. Infantil que é? Pré-escolar? Pré-escolar. Ok. Brasil tem um exemplo muito interessante, porque já antes de 2007, uns estados, municípios, têm implementado a reforma de 9 anos, ok? Certo? 2007, uma lei que, a 2010, todas as escolas devem permitir entrada a 6 anos de idade. Nós fizemos agora uma avaliação de esta reforma, que é o efeito de começar mais cedo, a 6 anos. É interessante porque sem inversão, sem gasto adicional, simplesmente convertir o ano final de pré-escolar ao primeiro ano de elemental. Mesmo os professores, sem oferecer um pouco de ajuda de formação profissional, mas mal implementado. Isso é certo. Por isso, quase sem custo. Que é o efeito? O efeito é significativo sobre o desempenho a quinto, a prova Brasil de quinto. É um estudo causal. Por isso, sabemos que o efeito de começar mais cedo tem um efeito. Sim. E isto mais ou menos não temos. Sabemos que os estudantes com mais anos de educação pré-escolar fazem melhor em escola elemental. Isto fazemos. Mas é complicado, porque é possível que são outros fatores, a parte da classe social, outros fatores que determinam quem tem mais anos e menos anos de pré-escolar. Mas sabemos que, dos Estados Unidos também, sabemos que introduzir mais currículo acadêmico no pré-escolar, na escola pré-escolar, tem efeito positivo sobre o desempenho em a escola elemental. Evidência segura. Ok. É possível que agora, no Brasil, devem introduzir mais acadêmico agora a 5 anos de idade, em pré-escolar, e pode ser muito menos custoso que tentar de fazer coisas no ensino médio. É possível. E este é o tipo de debate que pode ser muito interessante, porque no Brasil temos
a um lado, a reforma de 9 anos, e, ao outro lado, temos o tempo integral no ensino médio, que é muito mais custoso, mas tem efeito também positivo. Temos tempos para mais uma pergunta, 5 minutinhos, né? Acho que para ir encerrando, né, chegou uma pergunta aqui também com relação à flexibilização do currículo na reforma do ensino médio. 40% do currículo ficaria em aberto para ser decidido. E como avaliar isso, essa flexibilização, se o fato também da juventude, nessa etapa educativa, poder escolher determinadas carreiras, isso acontece nos Estados Unidos e se funcionou lá, e quais os desafios desse tipo de política? Ok. Boa pergunta. No meu ver, a flexibilização do ensino médio é necessário e muito bem-vindo. Então, neste momento, agora, o currículo do ensino médio é muito rígido, muito quase outmoded, antique, muito ok, ultrapassado. Ok, obrigado. Ok. Ask the audience. Ok. Antiquado. Ok. Então, mas a pergunta-chave não é se flexibilização é boa, mas como é que flexibilizar o currículo do ensino médio. E eu acho que eu falo por Martin também. Nos Estados Unidos não temos essas trilhas, ok? Não temos a expectativa que o aluno sabe com 14, 15 anos o que ele vai fazer no futuro, na carreira. Então, o currículo do ensino médio nos Estados Unidos é padronizado. Os alunos têm que ter cursos nas ciências naturais, ciências sociais, línguas, matemática, artes. E todos os alunos têm que ter cursos em cada área. Então, no meu ver, essa tracking, não é, a definição das trilhas separadas é perigoso, porque os alunos, a maioria dos alunos não sabem o que vão fazer no futuro, precisam uma educação ampla em todas as disciplinas, não só ciências sociais ou sujeitos ou coisas técnicas. Então, a minha preferência será uma base nacional comum 100%, como opção nos ensinos médios. E se tem alunos que querem trilhas especializadas, as escolas podem criar trilhas, mas tem que ter uma opção geral, uma opção da base nacional, uma opção comum para todas as escolas e todos os alunos. Ok. Professor? Quero, nada mais, añadir uma coisa, que a reforma tem raízes muito importantes. Um é muitos cursos, muito complicado para o estudante, etc. Mas vou falar somente sobre parte desta reforma, que
sabemos que os jovens, muitos jovens, não têm interesse em coisas acadêmicas, não são motivados para cursos acadêmicos, para cursos muito teóricos, etc. Okay, parte deste problema não é seu interesse, é a qualidade do ensino. A qualidade do ensino é mal, resulta que a gente não se interessa. Vocês conhecem bem na universidade que há muitos professores que são horríveis e não sabem ensinar nada. Tem muito conhecimento de conteúdos, mas não sabem comunicar. Okay? Um problema. Mas, dado que não tem motivação, capacidade de fazer cursos acadêmicos, que é a solução? Okay. A solução é, vamos a introduzir cursos vocacionais, porque esta gente não vai ir à universidade, sabemos isto, por isso temos que preparar-os a menos de entrar à força de trabalho com alguns úteis para ter mais possibilidades no mercado de trabalho. É um objetivo completamente racional. Mas o problema é, a qualidade dos cursos vocacionais, que variam muito e são, em muitos casos, não muito bons, a menos, em outros casos ruins. Não tem, por exemplo, as máquinas, várias coisas. A educação vocacional é muito mais cara que a educação acadêmica, muito mais cara, porque se necessita duplicar o trabalho, em certa forma. 2, normalmente é considerado para os jovens incapazes, definidos como incapazes de ter êxito, e por isso vamos a formá-los em uma forma a um nível mais baixo. Segundo, como David apontou. Terceiro, há muitos desses jovens que eventualmente podiam incorporar em universidades, porque são inteligentes, mas não engajados. Por isso, se pode pensar em estudos vocacionais de uma forma completamente diferente, que é uma forma de engajar os estudantes, não para incorporá-los mais tarde em uma forma de ocupação mais alta, etc. E ter uma vista muito mais positiva desses jovens que simplesmente criar cursos de nível secundário considerados como marginalizados. E este é o perigo constante de separar vocacional de acadêmico. Em um mundo que considera esses cursos vocacionais como de segundo nível e marginalizados, agentes marginalizados. E eu acho que temos soluções para isto, mas, outra vez, custa dinheiro, é muito mais complicado, requer mais preparação dos professores, necessita muito mais debate e consideração das alternativas. Infelizmente, nosso tempo acabou. Tinha muito mais assunto aqui para a gente comentar. Gostaria de agradecer aos 2 professores e à plateia também. E vamos encerrando por aqui, então. Obrigada.
Dando continuidade à programação do Congresso, a gente vai agora para a mesa O Universo da Educação no Cinema. O que podemos aprender? Vou chamar o Vinícius de Oliveira, editor do site Porvir, que vai mediar essa mesa e vai apresentar os convidados. Obrigado. Olá, bom dia a todos, ou quase boa tarde já. Já boa tarde, né? Agora sim, boa tarde a todos. Gostaria de chamar aqui para a mesa o Cacau Roden, que é diretor do Nunca Me Sonharam, um filme de 2017, e o João Jardim, que 12 anos antes dirigiu Para o Dia Nascer Feliz. Bom, vamos falar um pouco de cinema e o que esse campo tem a oferecer ao jornalismo. Cada um pega. Bom, tentei negociar com o Paulo Saldanha a exibição dos filmes, mas parece que só foi liberado os trailers. Enfim. Vai passar primeiro? Vai passar agora? Ah, mas legal, né? Primeiro. Pode ser agora. Até para situar um pouco melhor o pessoal. Vamos ver. Antes da discussão. Oi, Alex, pode passar os filmes, tá? E eu tenho medo de coisas, assim, totalmente complexas e grandiosas, assim, que é medo da morte. Eu acho que o pior mas isso também não acho que é do colégio, acho que é da vida. A pressa de saber o que você é. O que você é, o que você vai ser, qual é a tua, qual não é a tua. E no palco da vida, terei uma plateia exclusiva para me aplaudir em meio às contradições postas pelos destinos. Foi murro pra lá e pra cá, puxão de cabelo, tapa na cara. A Rita pegou a Angélica, saiu pelos cabelos assim, arrastando assim. Arrastou. Porque antes eu chegava da escola, deitava na cama e ficava o dia inteiro dormindo. Só tomava banho, comia e dormia de novo. Mais um ano, se bombar, bomba no segundo. O primeiro eu já fiz, agora. Na ciência a gente é igual, mas a gente está submetindo a dois mundos muito diferentes. Na verdade é o mesmo mundo e esse é o problema. Eu deveria ter uma péssima impressão da vida, se não fosse a paixão que tenho pela arte de viver. Meu futuro? Quero ser veterinária. Quero estudar poesia. Se eu não for professora, eu vou ser presidente do Brasil. Eu queria ser policial. Eu quero fazer muita coisa e eu não sei por onde começar. O pobre, o favelado, o negro, ele tá no banco de reserva, cara. E só quem vai te botar no jogo é estudo e leitura. Não tem mais nada. A educação tem um valor intrínseco. Pela beleza de você ver alguém pensando, pela beleza de você ver alguém sabendo. Podemos dizer que todos os jovens brasileiros têm a mesma oportunidade? Claro que não, botar um S na juventude, né? Então a gente vai falar sempre juventudes brasileiras. 38% dos jovens não estão no ensino médio e não estão no trabalho. A pergunta é, onde eles estão? Da educação, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, eu pensava muito assim. E quem chega no final do ensino médio é mega power sobrevivente. Perde pro tráfico, a gente perde pra gravidez, a gente não consegue manter os meninos na escola. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar à aprendizagem dos estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. Mas mesmo a escola mais chata,
salva milhares de vidas no nosso país. As sociedades que melhoraram seus índices econômicos, sociais, culturais, etc., investiram pesado em educação. A educação ela não muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. A educação é meu norte, minha vela, meu leme. Sem ela, não tem sentido. Tem muito sonho, muita ideia, pouca gente escutando para realizar. É essa força que a gente sente, esse poder. Eu sou um defeito de fábrica. Dizem que os jovens são o futuro da pátria. Só que o que eles estão fazendo para melhorar nosso futuro? Bem, eu vou retomar uma discussão aqui que a gente tem tido desde ontem, que é como fazer com que a sociedade demande transformações na educação. Eu acredito muito que o audiovisual ajuda muito nisso. O cinema, é por isso que o jornalismo tem cada vez mais investido em vídeo. E os documentários conseguem, ao meu ver, prender muito mais a atenção do público do que o jornalismo diário. Por que isso acontece? Porque o jornalismo se distancia muito das pessoas, se distancia demais, se torna muito industrial e, por isso, se torna menos capaz de chegar até o público. É uma questão técnica, é uma questão poética. O que é que escapa aos olhos do jornalista, mas que o cineasta tem com maior facilidade? Pode ser. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu acho que, bom, assim, o princípio é que são duas linguagens absolutamente distintas em vários aspectos, né? Elas têm aí o mesmo DNA que é o audiovisual, mas são manufaturas diferentes, né? Pensando assim no jeito de se fazer, né? De se realizar cinema, é um processo extremamente longo. Não sei, o João levou quanto tempo? Muito tempo fazendo o Podia Nascer Feliz, né, João? Eu concordo com o Cacau. Acho que são duas coisas muito diferentes, né? Eu acho que, inclusive, precisam ser muito diferentes, né? A gente, quando vai fazer um documentário, eu acho que é muito importante você colocar muito da sua visão pessoal. Aquilo é inerente ao processo, você se colocar ali e dizer, bom, qual é o filme que eu vou fazer, né? Enquanto que no jornalismo, eu acho que você tem que se ausentar um pouco, pelo menos tentar, né? A gente sabe que isso muitas vezes não é real, mas pelo menos você tem que tentar ser imparcial, né? Eu acho que a grande diferença é essa. E eu acho que o cinema ele usa das regras que foram criadas pela poética de Aristóteles, vamos dizer assim, que é a coisa da dramaticidade, né? Então a gente pega as pessoas pelo drama, né? O fato é, né? A rainha da Inglaterra morreu, né? E aí não tem drama, mas se você começar a contar o que aconteceu um pouco antes e tal, dependendo de como você engaja aquilo dali, aí tem o drama e as pessoas querem saber, né? Aquilo pega as pessoas, né? Então acho que a questão da dramaticidade é que é o que faz muita diferença, que na notícia muitas vezes tem, mas normalmente o fato tem que ser contado como ele aconteceu, né? E o compromisso é outro também, né? O compromisso é outro com a informação, né? Tem essa subjetividade que é um processo artístico, né? Que é inerente a ele. E eu acho, você falou, por que as pessoas gostam mais de assistir a documentários do que ao jornalismo diário, por exemplo, né? Eu não sei se isso é fato, necessariamente, mas se isso for fato, talvez seja porque é um alimento que você consome todo dia, né? O documentário é sair para jantar, né? Com luz de velas, etc. E tal. Então, assim, é uma metáfora pobre, mas que a gente consome muita informação o tempo todo, né? O jornalismo bombardeia a gente, né? O tempo todo com informação, e aquela linguagem é muito efêmera, né? Aquilo passa rapidamente. Eu acho que é por aí. Também eu acho que o ser humano está sempre numa necessidade de entender a vida e a si mesmo, né? Então, quando você vai... E a notícia, muitas vezes, deixa a gente até mais confuso, né? Eu acho que a gente hoje em dia, isso está muito claro, né? A gente
acessa os sites de notícias, vocês devem acessar milhares de vezes, mas eu acesso pelo menos 4, 5 vezes por dia, e nem por causa disso eu tenho um entendimento melhor do mundo, né? Muitas vezes eu fico até mais confuso. Até a gente conversava outro dia sobre a decisão do Supremo em manter a idade para ingresso no ensino fundamental, que enfim, de como essa notícia se distanciava de quem, de repente, um pai ou não conseguia entender o que de fato ali eu estava comentando, mas isso já exatamente, a gente estava conversando, mas isso é uma questão assim que eu sempre olho o fato, né, por exemplo, essa notícia, né, que o STF colocou. O que isso implica na melhoria do ensino, né? Assim, eu li todas as notícias nesse dia, foi quando a gente conversou, eu falei, não havia nenhum comentário ali, nenhuma questão assim, não, isso vai melhorar por causa disso, né? Isso é bom por causa disso, ou isso é ruim por causa daquilo, né? No caso, do ponto de vista de quem lê a notícia, você sempre sente falta, muitas vezes, quando você, por exemplo, como eu, né, que sou uma pessoa que acredito que a educação é o que vai mudar esse país, assim, você sempre sente falta do jornalista colocar mais aquilo ali dentro do contexto, por que aquilo dali é importante para o país, né? E não simplesmente porque aquilo ali aconteceu, né? Tipo, não é exatamente dar a opinião dele, mas dentro daquilo que é fato comum, assim, daquilo que todos nós concordamos que seria o melhor para o país progredir do ponto de vista da educação, aquilo é relevante. Por quê? É uma melhora ou não é uma melhora, né? Deve ser criticado, deve ser apoiado, né? Porque eu sinto que, já entrando nesse outro assunto, já que você perguntou, na cobertura dos fatos de educação, sempre falta um pouco, para mim, que entendo pouco, mas entendo alguma coisa, e acho que para o público em geral, uma discussão exatamente do que aquilo significa do ponto de vista de como aquilo melhora as práticas dentro da escola, né? Outro dia eu também li uma outra matéria que eu poderia seguir esse exemplo que você colocou, que é essa história se vai curso de pedagogia, vai ser 3 ou 4 anos, enfim, que está sendo discutido. Que, para mim, é, obviamente, uma coisa que é fundamental, porque, enfim, todo mundo falou aqui da questão da formação do professor, e isso aumenta justamente porque a ideia é que tenha mais matérias sobre a questão da didática na sala de aula, né? E eu fiquei lendo ali todos os jornais, todas as notícias, e não havia essa pontuação de que aquilo dali é realmente muito importante para o público comum, de entender que aquilo dali é uma modificação que é relevante, que se vai ser adiada, não importa o que vai acontecer, mas do que está se falando, do entendimento daquilo, por que aquilo vai mudar o que acontece dentro da sala de aula, né? Então, eu acho que, do ponto de vista de um documentarista, ele sempre teria essa preocupação, né? Você sempre está preocupado no que você está realizando, como que aquilo dali está impactando quem está vendo, né? Porque, primeiro, eu faço para cinema, né? Então, você está imaginando que a pessoa está na sala escura vendo aquilo dali. Então, é sempre esse diálogo. O que para mim, é a verdadeira interatividade. Você está produzindo alguma coisa que está numa tela. E aquilo está fazendo que a pessoa pense o quê? Não é pense assim, entenda o quê. É o que ela sinta, o que ela sente, né? O que ela absorve daquilo dali, o que ela realmente entende daquilo, até para a vida dela, ou até para aqueles próximos 15 minutos, né? Então, eu acho que, tentando juntar essas duas colocações, eu acho que a diferença do documentário, e talvez por isso que as pessoas se interessam, e até dos documentários para a televisão também, é que a gente sempre tem uma preocupação de dar um entendimento, de levar o entendimento, no caso meu, pelo menos, até para o inconsciente das pessoas, né? Porque eu acho que é isso que faz alguma diferença, né? Você tentar tocar, né? Pretensiosamente tocar, né? O inconsciente, né? Aquilo que a gente está construindo dentro da gente sobre aquela temática, sobre aquelas pessoas que estão ali, né? Porque sempre o que interessa são as pessoas, né? Eu queria entrar um pouco no tema de como o seu filme, na verdade, trouxe muito do filme que o João fez 12 anos atrás, 12 anos anteriores ao seu. Como foi necessário repetir certos recados, certas mensagens que o filme dele traz, mas em um outro momento, enfim, muito importante também. É inevitável, né? Eu assisti o Podia Ser Feliz umas 15 vezes na vida. Eu acho um filme que eu gosto muito
gosto de todos os filmes do João, mas O Podia Nascer Feliz eu acho que é um filme que fala muito do espírito de uma geração que dá até vontade de saber hoje. Você cria um vínculo tão forte com aquelas personagens ali que eu adoraria saber por onde andam as personagens do Podia Nascer Feliz, né? É óbvio que os filmes conversam porque eles falam das juventudes brasileiras, né? E ambos os filmes eles percorrem uma parte considerável do território, né, do país. E eu acho que o que mais aproxima é o discurso, né? Apesar de serem filmes com linguagens diferentes, com personagens diferentes, o discurso eles se encontram em alguns lugares, né? 12 anos depois. Isso é muito sintomático, na minha opinião, porque mostra que, mesmo num período onde a gente avançou muito em política social, avançamos, acho que a gente não pode sustentar o discurso de que hoje é sempre pior do que ontem, porque isso não é verdade, né? A gente teve um período em que a gente avançou bastante. Mesmo com os avanços que a gente teve, algumas mazelas, alguns conflitos, algumas questões que são determinantes para a vida dos meninos e das meninas do Brasil continuam os mesmos. A escola continua Eu acho que distante. isso é o que mais aproxima os filmes, né? O João tem um outro olhar. O filme que eu fiz, ele procura conversar com uma gama muito maior e, portanto, menos profunda, talvez, né? A gente se aprofundou muito menos na história de cada personagem. São estruturas narrativas diferentes, mas acho que isso aproxima muito os filmes. Eu acho que isso é um assunto interessante para a gente pensar. Se daqui a 15 anos, se fizermos filmes sobre as juventudes brasileiras, onde a educação é o pano de fundo, se nós vamos estar se repetindo temas, repetindo assuntos, né? E, sobretudo, se a gente vai estar repetindo os assuntos que são negativos para a sociedade, né? O que eu acho interessante é que demorou. Eu fiz o filme, ele foi lançado em 2006, né? Acho que e aí 2007, foi em 2014, 2005 foi lançado passou nos festivais de 2006, foi lançado em 2007, que demorou muito tempo para se fazer outro filme, né? Assim, com estrutura, fizeram, enfim, lógico que a gente tem milhões de televisões que lidam com educação e tal, mas esse pensamento mais reflexivo demorou muito para fazerem outro. Assim, me espanta muito no Brasil, cineastas e até pessoas que trabalham, assim, de você não ter essa iniciativa, porque nos Estados Unidos se faz vários filmes, na França, na Inglaterra, sabe? E a gente tem um universo escolar tão rico para o tema documentário, né? E a gente não entendo por que não se faz mais, sabe? Assim, para mim é uma grande questão, assim, porque em todos os sentidos, sabe? Assim, sempre no Rio de Janeiro, então, faz um monte de coisa sobre periferia, um monte de coisa sobre não sei o quê, mas não entra na escola. Não sei se é porque a escola é muito fechada. Para mim é uma questão. E para você, fazer documentário sobre educação foi uma vontade ou foi uma oportunidade? Não, para mim foi uma necessidade quase, assim, né? Agora eu estou até planejando o outro, mas para mim foi uma necessidade. Eu acho que ali... Era engraçado que as pessoas perguntavam assim para mim, mas a Fundação Bradesco te contratou para isso? Ninguém entendia que uma pessoa podia querer fazer um documentário sobre aquele tema de livre, espontânea vontade, sabe? Sem ninguém estar te contratando. Mas eu acho um tema muito bom. Eu acho que tudo que eu estudei sobre documentário, tudo que eu... Enfim, eu comecei querendo fazer um filme sobre gravidez na adolescência e, quando eu via, pesquisando, eu falei, cara, mas entrar dentro da escola é muito bom, é muito rico, é o melhor lugar que tem no Brasil para se fazer um filme, sabe? É dentro da escola, não tem lugar mais... É só pessoas, são só conflitos, são todo tipo de questão ali dentro, amor, afeto, ódio, frustração, entendeu? E também a questão do próprio aprendizado, como, sabe, perspectiva, futuro, sonho, está tudo ali. E as pessoas não entravam. Talvez isso seja um retrato um pouquinho, né, de não se fazerem tantos filmes
sobre educação, talvez seja um retrato do que as pessoas pensam sobre educação, né? A grande maioria das pessoas acha a educação uma coisa muito chata. E é absolutamente o inverso, né? É esse universo multifacetado, né? Tem um espectro gigantesco de assuntos dentro da escola, e a escola não está ali, né? Só dentro dos muros, né? Esse clichê ele procede, né? Transcende os muros mesmo, né? A escola ela vai muito além. A educação é um assunto muito complexo, né? Quanto mais você para a gente, né, nós que não somos pedagogos, enfim, né, não somos especialistas da área, quanto mais a gente cavoca, mais a gente vê que é muito profundo, né? Tem muito assunto, tem muito insumo para a discussão. O João tocou numa palavra aqui, fundação. Eu queria entrar um pouco no financiamento dos documentários. Muitas vezes são editais públicos, mas também existe o caso deles. Mas no Brasil, assim, no audiovisual, acho que a gente é um dos poucos setores que a gente é muito privilegiado, porque é um lugar que você pode ter uma ideia, inscrever um festival e procurar um patrocinador, entendeu? E aí você vai lá e faz o projeto e não precisa botar nada do seu dinheiro, assim, sabe? Eu acho que você perde o seu tempo, mas eu acho que, para mim, na época, foi difícil. Mas eu acho que assim, eu não acho que o cinema é um lugar que, muito acertadamente, em função da competição do cinema americano, de toda a presença que a gente tem nos meios, enfim, na televisão e no cinema da indústria audiovisual americana, e o governo tem que dar subsídio, né? Senão, daqui a pouco, daqui a 20 anos, todo mundo falando inglês, né, aqui, né? Então, acho que é difícil, mas eu acho que tem espaço e é só uma questão de fazer projeto bom. Eu acho que as pessoas, e projetos que dialoguem com o público, porque, logicamente, você faz uma coisa que quer que a pessoa veja. Então, acho que é uma área que, se você fizer um bom projeto, acho que você consegue realizar. Mas, a partir do momento que ele assina o cheque, você tem total liberdade? Como que é a pressão? Não, isso tá implícito na lei, né? Porque é uma lei de produção artística, entendeu? Então, se você quiser, acho que pode até ter o patrocinador que pode querer direcionar, ou a fundação que pode querer dizer, mas, a princípio, legalmente, ele não tem esse poder, porque ele está dando dinheiro, também não está custando nada para ele está abatendo tudo do imposto que ele iria pagar. Então, você pode até ser gentil com ele, etc., mas você legalmente tem a prerrogativa de fazer o que você quiser, e ele não pode opinar, porque o dinheiro não é dele também, o dinheiro é do governo, né? Então, enfim, então acho que essa é uma questão só de uma troca ali. Agora, acho que o patrocinador pode dizer, não, vamos botar aqui uma escola. Eles sempre interferem, mas cabe ali a um posicionamento seu em relação àquilo, de que aquilo dali, né? Eles dizem, não, vou te dar o meu dinheiro, mas o dinheiro não é dele, né? Então, você tem que saber levar ali para chegar ao meio termo. Mas eu acho que, hoje em dia, tem interferências, mas eu acho que, fora aqueles projetos que são, por exemplo, o filme do Cacau, acho que foi pensado um pouco pelo Instituto Unibanco. Aí é diferente, porque é um patrocinador que pensa um projeto de fazer um filme que gostaria de realizar junto com o realizador, que é o Cacau. Aí o cara tem uma ingerência maior, mas porque ele idealizou o projeto, ele gostaria de falar sobre aquilo, entendeu? E aí é uma coisa de uma parceria, e aí eu acho que é muito bom também, muito saudável, né? Porque você está fazendo uma parceria com alguém que tem... E a minha orientação foi a seguinte, assim, isso precisa, eu posso ir buscar informações a respeito de educação com vocês, mas se não for um filme autoral, nós vamos fazer um institucional. E daí um institucional, eu acho que eu não quero fazer, não é a linguagem que eu domino, enfim. E eu achava realmente que a gente conseguiria conversar muito melhor e abranger um público muito maior se a gente fizesse um filme que tocasse o coração, o espírito das pessoas, e não que a gente tivesse um discurso institucional a respeito de um programa do Instituto Unibanco. E eles foram maravilhosos em todos os aspectos. Eles foram bem-sucedidos, né? Eles foram inteligentes. Porque, assim, fora do Brasil, né, você tem duas... Porque, assim, no Brasil, você tem o incentivo para fazer o documentário.
Mas fora do Brasil você tem, não tem. Então lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, vamos dizer, tem. Então muitas vezes os documentários são financiados por interesses de determinadas ONGs ou de determinadas organizações. E aí, a primeira coisa que se discute eu até passei por isso, eu fui um dos diretores do filme Lixo Extraordinário, e tal, que foi indicado ao Oscar, e aí, lá, nos 5 filmes que estavam indicados, todos os filmes tinham sido pagos por algum bilionário americano, ou milionário, sabe? E o cara estava produzindo o filme porque ele tinha um interesse ali. Mas tem um jargão, né, que se usa no cinema, que é o filme ONG, né? Então, assim, ou você vai fazer um filme ONG, que é aquele filme que é todo correto, etc., que é a visão da ONG sobre aquilo, ou você vai fazer um documentário que vai ser incorreto, que vai ter todas as dificuldades, que pretende atingir algum patamar artístico, vamos dizer, né? Que parte do pressuposto que os realizadores são a palavra final, né? Então, se o filme ficou bom ou se o filme ficou ruim, e não se o filme atingiu as metas de falar sobre determinados temas, né? Você tem essa divisão muito claramente assim no mercado de documentários fora do Brasil, né? Aqui mistura um pouco, mas eu acho que é totalmente possível fazer. São 2 produtos e os 2 têm valor, né? Agora, já nos aproximando um pouco das escolas, como foi feito o processo de seleção das escolas, por exemplo? Teve o financiamento do Unibanco. Até que ponto nesse aspecto, houve influência na escolha das escolas? Sim, claro. É claro, seria ingênuo da minha parte também partir totalmente do zero de uma excelência que os caras têm em conhecer esse mapa todo do Brasil nas escolas. Então, quer dizer, claro, a gente começou a mapear assim, que escolas que são interessantes, em vários aspectos, né, que tem conflitos muito intensos, porque o que a gente queria é construir uma narrativa que tivesse arcos dramáticos aí, que a gente contasse histórias que envolvesse o público e que a gente conseguisse espelhar uma realidade também do que acontece nas escolas no Brasil, né? Então, foi maravilhosa a ajuda. Nesse aspecto, foi feito muito coletivamente. Agora, eles deram super carta branca para que eu fizesse o que eu quisesse, né? Eu voltei... o tempo de realização do filme foram 3 anos, eu voltei com 300 horas de material, mais ou menos, porque a gente estava ali tentando descobrir que documentário é um organismo vivo mesmo, né? O João acabou de falar que ele foi fazer um filme sobre gravidez e fez um filme sobre... Na verdade, eu fiz pesquisa, depois o filme... Pois é. Então, isso ocorre com muita frequência, né? Então, mas eu acho que você eles foram fundamentais. Isso que o Cacau você encontra, assim, no meu caso lá, eu tinha escolas de São Paulo, escolas do Rio, escolas do Nordeste, são 5 escolas, mas eu acho que eu ouvi muito sugestão de pessoas. Tinha um livro da Unesco na época, em 2003, escolas que tinham iniciativas interessantes. E eu conversei com um monte de gente de lugares aqui em São Paulo mesmo, enfim, que trabalhavam com isso na época. E que o que eu fiz foi assim, eu detectei os temas que eu gostaria de falar. Então, tinha a questão da violência, tinha a questão do professor, não me lembro. E eu comecei a procurar uma escola, uma escola para poder abordar cada temática daquelas que eu queria abordar. E também eu tinha vontade de ter uma escola de classe média alta no meio do filme, que no caso foi o Colégio Santa Cruz, né? E aí foi aquela, qual seria um colégio que poderia me receber bem? Porque eu acho que essa questão no filme é muito importante. Quem quer você lá dentro durante vários dias, às vezes semanas, né? Porque você incomoda, né? Então a pessoa tem que te querer bem ali dentro. E o Colégio Santa Cruz, na época, acho que tinha uma coordenadora lá do ensino médio, a Kátia, que foi ótima, assim, sabe? Então acho que eu fui a várias escolas que não me receberam, várias não, algumas que falaram, não sei o que e tal. Eu falei, você já vai embora na hora, porque você tem que... É uma parceria, né? É uma parceria com a diretora da escola, no caso das escolas públicas, né? E é uma parceria mesmo, assim, porque a pessoa tem que revelar, tem que te ajudar a... o que eu acho que, no caso de um filme, tem diferente de uma matéria jornalística, é porque você quer um pouco entrar na intimidade do lugar, né? Então, você precisa
que as pessoas que estão ali te ajudem a entrar naquela intimidade, né? Você não sabe direito. Então, a diretora, a coordenadora, elas falam assim, você vai pegando no ar, né? Ah, porque tal pessoa, ah, porque tal lugar. Aí você entende que aquilo tudo é o que interessa naquele lugar e que a pessoa está te dando o caminho das pedras. Então, eu acho que passa muito por isso, por você perceber que o lugar tem o que você quer, as pessoas ali te querem, né? E ali dentro tem alguma coisa de único. Também é muito importante, porque também a questão, para o cinema, pelo menos, a questão da média não funciona muito. Realmente tem que ter uma coisa especial, assim. Né? Mas ali as pessoas te quererem. De repente, a diretora quer mostrar o bom aluno, a professora também quer mostrar o bom exemplo. Eu acho que isso não acontece. Eu acho que a gente até que ponto isso funciona com o filme? Não, acho que isso... Bom, isso acontece, mas eu acho que nas escolas públicas, pelo menos, quando você vem para fazer um documentário, a minha experiência é que o que eles querem é que você mostre como é que aquilo ali funciona. A expectativa das pessoas é que aquilo melhore, né? Então, elas não querem ficar... Porque se ela mostrar o aluno bom, aí você vai... né? Mas, logicamente, que isso parte de um discurso também que, olha, eu estou aqui querendo fazer um filme que vai fazer as pessoas refletirem sobre a questão, sei lá, da educação no Brasil, então não é uma coisa para mostrar como é boa a sua escola e tal. Aí a pessoa... Se a pessoa compreende isso, o que ela vai revelar para você é o que existe mais emblemático ali naquela escola, sabe? E o que é emblemático, muitas vezes, é o pior. Ou você mesmo vai dizer, olha, eu queria um aluno que não fosse nem o pior, nem o melhor ali, mas que fosse, sei lá, aí vai do discurso. Mas eu acho que dá para ajudar as pessoas a não te direcionarem se você souber falar direito com elas sobre o que você quer e até falar objetivamente. Pelo menos eu falo, olha, não adianta você me mostrar o melhor aluno, porque isso não vai servir para nada. Ele não representa a escola, né? Então, é uma questão, às vezes, de verbalizar com sinceridade e ali na hora, e também não estabelecer... Eu acho que eu sempre tento cumplicidade, sabe? Assim, as pessoas que estão dentro de uma escola, em geral, são pessoas legais. E elas precisam que você estabeleça uma cumplicidade para elas te darem um caminho interessante ali. Então, agora, essa cumplicidade, muitas vezes, quando você vai fazer só uma matéria, não dá tempo, né? Isso não acontecia no meu primeiro encontro, né? Eu sempre visitava, ficava nas escolas, ia falando, e não sei o quê. É um processo de sedução. Efetivamente, é um processo de sedução para você chegar a algum lugar interessante que você conquistou a pessoa para a tua causa, né? E, Cacau, eu queria perguntar para você como que é esse contato com o estudante de maneira que não estigmatize, né? De repente você vai tocar em assuntos delicados, até no trailer aparece a menina que fala que eu sou um defeito de fábrica. Enfim, como que você extrai isso, mas conseguindo alcançar o que você quer com o filme, mas também mantendo um respeito, porque afinal tem regras do ECA, todas as questões legais. Claro. Bom, normalmente, quando precisa se dar limites, eles colocam os limites para a gente, né? Normalmente. Porque, claro, que a nossa curiosidade faz com que a gente vá cada vez mais fundo, né? Nas questões daquelas pessoas, daquelas personagens. Agora, o que ocorre muito... que eu acho que também tem aí uma época, foi o primeiro filme sobre educação, efetivamente, que eu fiz, a primeira vez que eu entrei em escolas e passei muito tempo dentro de escolas e comecei a absorver ali aquele universo. Vem muito do que o João falou, né, que é esse processo de sedução, de criar vínculo, né? Sem vínculo não tem conversa, né? Então, e as conversas precisam ser produtivas, porque se você está fazendo um produto audiovisual, no nosso caso um filme, onde a palavra é a matéria-prima, é claro que as pessoas precisam se expressar. Então, quanto mais espontâneo isso for, melhor. Muitos personagens acabaram ficando de fora por simplesmente não conseguir, não dar andamento a ideias, não articular ideias, e às vezes
Às vezes isso é muito bem-vindo, às vezes não. Então você se depara com uma série de adversidades que vão determinar quem serão as personagens do seu filme, né? Você falou essa coisa dos limites. Uhum. As personagens se colocam os seus limites, eu acho. Acho que nem somos. Claro que a gente parte de princípios éticos, morais e etc. E de bom senso, mas as personagens mostram para você ali quem elas são e o que elas querem mostrar. Não tem, a gente não faz milagre, né? A direção em documentário ela não determina assim tão fortemente, né, o que as pessoas vão falar ali no set, pelo menos. Algumas perguntas da plateia tratam de como criar esse ambiente favorável dentro da escola para uma entrevista, para que a pessoa se expresse, porque geralmente as entrevistas para um telejornal são de repente a criança está emparedada, discuta, sei lá, o ensino médio, me traga as suas visões, e nada acontece, sabe? Como vocês criam esse ambiente favorável dentro da escola? Qual o tamanho da equipe? Vai você e mais 20? Ou o documentarista vai... Não. Assim, pelo menos no meu caso, nós viajávamos em 7 pessoas. 7 pessoas era ali o mínimo que a gente estava... Tem gente que faz com menos, né? Tem documentaristas que trabalham com equipes menores, tem documentaristas que trabalham com equipes maiores, depende muito do assunto e do que você... Qual objeto, né, que você está... Objeto de discussão, o que você está filmando, etc. Mas tempo eu acho que é o aspecto mais importante. Exatamente. Acho que o que eu acho que é fundamental nesse processo dentro de uma escola, que é principalmente no ensino médio, né, ou enfim, eu acho que talvez em todas as idades, é que realmente chegar ali para fazer uma matéria e tentar dar conta de alguma coisa assim de primeira é muito difícil, até porque o jovem tem uma dificuldade assim na hora de falar, né, tipo, de falar de uma maneira interessante. Então, acho que é o tempo, sabe? Assim, eu nunca fazia entrevistas no primeiro dia de filmagem, sabe? Eu sempre ia entendendo ali aquela lógica, tentando desenvolver um pouco de... É um processo de se chegar mesmo, é um processo de se ir chegando dentro do lugar. No caso do Pro Dia Nascer Feliz, eu pesquisei sobre como entrevistar adolescentes, né? Então, e uma das coisas que eu descobri é essa coisa de não fazer isolado, fazer grupos, né? Mesmo que eu tinha interesse num único aluno ali, eu fazia um grupo de 4, né? Porque eles se protegem e aquilo faz com que as bobagens que eles vão falando bobagens, mas eles vão sempre chegando em algum lugar interessante, né? Que isso é uma outra questão que é muito importante também a gente entender, né? Que demora um pouco no caso deles, né? Demora. A metade isso eu aprendi até no meu outro filme, no Janela da Alma, que a gente fazia em cinema, né? E eu entrevistava pessoas, foi um filme que o cinema era filme, né? Película, né? E eu entrevistei pessoas muito, sei lá, o Saramago, Wim Wenders, etc. E a gente tinha uma questão de economizar filme, porque tinha pouco dinheiro e tal. Então, mesmo quando eu entrevistava o Saramago, o primeiro rolo de filme eu nem rodava. Eu tinha um truque com o meu fotógrafo, que era assim, olha, não, primeiro o cara ficava com o olho ali e aí fingia que a câmera estava rodando, mas não tinha filme no magazine, como chama. Porque eu já sabia, que a primeira parte não serve, são 10 minutos, cada rolo tem 10 minutos. Então, o cara ficava ali 10 minutos filmando, aí depois acabou o negativo. Eu entendia que era o tempo que a gente precisava para esquentar, aí trocava o magazine, aí a gente começava a fazer de verdade. Aí começava, ou seja, quando a gente fez isso com o Saramago, eu falei, bom, agora a gente... Chegou a um novo patamar. Deu para chegar, assim. porque mesmo com o Saramago, os primeiros 10 minutos não serviram para nada, entendeu? Então, eu falei assim, aí, com o adolescente, então, é mais ainda, né? E aí mas hoje tem cartão de memória, você continua fazendo isso? Não, mas mesmo assim, você tem que entender que os primeiros 10 minutos ali perda de tempo, você só está ali tentando esquentar, tentando fazer algumas perguntas, tentando entender com quem você está falando. Não faz a menor diferença se você está perguntando sobre a avó dele, sobre não sei o quê, ele não vai te responder nada que possa te interessar. Isso quando você está fazendo uma entrevista quando os temas são mais subjetivos, né? Lógico, eu perguntar temas objetivos, mas assim, então, como adolescente, e eu me lembro que eu pesquisei bastante, porque eu tinha muito medo
de não dar certo o filme, né? No sentido de não conseguir criar um raciocínio, porque, diferente do filme do Cacau, Para o Dia Nascer Feliz é um filme mais subjetivo, sobre o jovem, sobre a relação do jovem com a escola, né? E aí eu tinha muito medo de não dar certo, né? Então eu conversei com pessoas que trabalhavam, psicólogos, que entrevistavam adolescentes, e eles contaram, não, junta em grupo, faz assim, eu não me lembro mais, que já tem muitos anos, mas eu tinha toda uma técnica para chegar neles, para ir fazendo. Eu cheguei ao cúmulo, a gente fez um conselho de classe, né? A gente filmou um conselho de classe, que é isso que eu te falo da parceria com a diretora da escola. Você imagina, a diretora da escola deixava você filmar um conselho de classe. É uma das então, assim, como situações mais secretas que exatamente. Como tinha que filmar, como eram 2 alunos que me interessavam no conselho de classe, o conselho de classe, como as pessoas sabem, começa às 8 horas da manhã e termina às 7 horas da noite. Se eu fosse filmar só aqueles 2 alunos, na hora que a câmera começasse a ligasse para aquilo, logicamente, que os 10 professores ali reunidos iriam fazer um teatro para a câmera. Então, a gente ficou, sei lá, Ficou pescando uma situação Não, a gente ficou durante 6 horas, 5 horas dentro da sala, fingindo que estava filmando. Literalmente, entendeu? Para quando chegasse ali, naquela turma, com aqueles alunos, eles já estarem acostumados com a câmera, eles continuarem de maneira bem espontânea, e a gente conseguiu exatamente aquilo que a gente queria. Ou seja, isso, enfim, eu li muito, assim, lógico que tem um pouco da minha criatividade, mas isso já é feito há muitos anos nos documentários, né? Mas é uma questão de você ter uma estratégia para conseguir o que você quer. E nem sempre ela é muito objetiva. É um processo sempre de sedução, tem que sempre traçar uma estratégia. A estratégia não é direta. Eu vou cometer um baita no spoiler aqui, mas como foi a decisão de uma das personagens no final do filme que você sequer identifica, chega a dizer, em uma escola, ela provavelmente estava cumprindo pena socioeducativa ao final, enfim, porque não, mas o spoiler vai ser por conta tua. É a mesma questão, assim, para mim era muito importante ter um depoimento, questão da violência nas escolas, né, que está aí. Era muito importante ter um depoimento de uma adolescente que fosse uma assassina, né? Basicamente, ali é uma menina que matou a outra dentro da escola. E aí, qual é o limite de conseguir esse tipo de depoimento? Todo mundo aqui sabe. Primeiro, não pode identificar o adolescente. Então, eu, quando fiz o pedido para o juiz para entrevistar ela, eu falei, olha, não vamos identificar quem é essa menina, não vamos identificar nem a cidade, não vai ter nenhuma imagem. Então, assim, ela foi uma entrevista e é possível estar presente alguma pessoa lá do lugar onde ela estava presa, né? Vamos dizer, pessoa. E aí a gente fez a entrevista só o som e a gente contou, e a gente teve 2 horas com essa menina e ela contando tudo. Ela estava bem acompanhada, a mãe autorizou, a menina topou, aquela coisa, 2 meses para ter todo esse processo, né? Para ir lá, para consultar o juiz e tal. Então, assim, é um processo, mas eu acho que era importante. No caso dela, cheguei e conversei, mas aí, enfim, a gente se prepara para esse tipo de entrevista, né? Eu queria saber um pouco, Cacau, como foi o contexto da produção, pré-produção do filme? Se eu não me engano, 2014, começo de 2015, começaram as ocupações em escolas aqui por São Paulo, e que, pouco a pouco, se espalharam pelo país, e não sei se bateu em alguma escola que apareceu no filme. Eu acho que a gente se inspirou, o filme ele não tem nenhuma ocupação, né? Mas acho que a gente se inspirou muito em tentar ouvir o que os meninos e as meninas tinham para dizer, justamente porque as ocupações estavam falando isso para a sociedade, né? Naquele momento em que a gente estava começando, saindo da fase de desenvolvimento e entrando na fase de produção. Então, eu queria muito filmar a ocupação. Eu estava louco, assim, a produção estava louca comigo, porque eu queria ocupação. E o destino fez uma coisa muito maluca, porque eu chegava numa cidade e desocupava. Aí eu falei assim, caramba, bicho, não querem que eu filme ocupação. Falei, bom, eu estou aqui, estou gastando esse dinheiro, vamos fazer outra coisa. E comecei a conversar com os meninos e as meninas nas escolas, em grupos, normalmente, também. E o meu coração ficou mais calmo quando eu detectei que
no discurso daqueles meninos estava justamente o que estava sendo reivindicado nas ocupações, né? Que eram, nos ouçam, nós temos o que falar, nós queremos uma escola de qualidade. Que faça sentido. Né? Que faça sentido, e o conhecimento realmente ele é mágico e transformador. A gente sabe disso, mas a escola é chata demais, as coisas não funcionam, essa máquina toda precisa ser revista. Mas essa questão das ocupações foi uma questão para mim, porque era o meu objetivo, né? Assim, não só filmar ocupações, mas era exatamente aquele momento, né? O meu sonho era que o filme tivesse repleto de ocupações, mas eu fiquei muito tranquilo depois, até porque assim, tinham outras pessoas fazendo, tem alguns filmes sobre ocupações, que alguns ainda não foram lançados, mas serão lançados, acho que por conta de orçamento, enfim, aquelas coisas todas. Mas aí eu fiquei um pouquinho mais tranquilo de ouvir que as coisas convergiam no mesmo sentido, né? Mas foi sofrido para mim no início. O micro-ondas vai apitar agora. Enfim, eu só, diante das regras, como eu comecei a pergunta antes, eu posso continuar. Vocês acompanham ou têm contato com os estudantes que apareceram nos documentários de vocês? Eles entram em contato com vocês ainda? Como que o pós-filme? Alguns, sim. Assim, no caso do meu filme, só a Valéria, lá de Pernambuco, né? E alguns, mas não, assim, já tem muito tempo, né? Então distanciou. Mas durante muito tempo, sim, mantive algum contato, né? Mantive algum contato. Você não tem vontade de fazer uma continuação, João? Não, porque o filme era sobre a escola, né? O filme era sobre aquela história deles ali, daquele momento, né? Eu acho que senão... E aí entram depois outros fatores que determinam a vida das pessoas, né? Eu acho que o filme foi muito útil para a Valéria, lá, que é a menina de Pernambuco, sim, lá, que todo mundo acha ela muito espetacular na coisa. Ela saiu, enfim, na época, até a Oi, né, ajudou ela lá, porque, enfim, aí ela começou a trabalhar, e ela foi trabalhar no Recife. Eu me lembro naquela época, lá, falando com o Mozart, né, que depois foi ser no Ayrton Senna, falando, mas ajuda a arrumar uma vaga para ela na faculdade, não sei o quê, porque eu queria muito que a menina fosse fazer a faculdade de letras e tal, e eu me lembro dele tentando me ajudar e não sabendo como fazer e tal. Isso em 2005, sei lá, 2006. Mas você tenta manter, mas depois as pessoas amadurecem, as pessoas já deixa de ser o filme, é uma outra coisa. Bom, é inevitável em tempos de rede social não ter contato, né, com os meninos e tal. É um contato muito esporádico, assim, de vez em quando troca uma ideia em rede social, etc. e tal, mas não a maioria a gente não vê mais. Mas eu só queria falar um complemento aqui, já que estamos aqui com jornalistas, né, que são pessoas que, de alguma maneira, eu tive a minha formação em jornalismo, né? E eu acho assim que fazer documentários sobre adolescente, criança, escola é muito bom, gente. Vocês tinham que fazer também, sabe? É muito bom, vale pensar, sabe? Vale mesmo, assim. Eu acho que é muito bom, vale a pena. Uma rápida, antes que o Paulo Saldanha suba ali, chame a... Como que a gente faz para assistir os documentários? Pro Dia Nascer Feliz, ele tem umas versões piratas no YouTube. Ótimo, não cometi nenhum crime. Ele está no Videocamp, ele está no Videocamp, tem torrent também. Do Instituto Alana. Eu acho que tem, assim, a gente também vende o DVD, enfim, tem uma produtora lá no Rio que... Vou dar até aqui o telefone, se alguém quiser comprar o DVD, 2294-3966, no Rio de Janeiro, 21, 2294-3966. Mas aqui eu não estou fazendo publicidade, só quem quiser. Mas ele tem versões piratas no YouTube, mas a qualidade não é muito boa. Mas teve uma época assim, que tinha uma versão pirata, assim, agora ela foi retirada por algum motivo, que tinha, sei lá, mais de 600 mil visualizações, assim. Muito legal, assim, foi, sei lá, 2010, 2011, 2012, assim, foi um momento muito emocionante, assim, quando não eu vi era sua, aquilo. não? Não era sua essa versão, não?
Não. A gente nunca botou no YouTube. Bom, como o João falou, videocamp.com, além dos nossos filmes, é uma ferramenta fantástica para jornalistas, educadores, pessoas ligadas a todo tipo de causa. Ali é um caldeirão de causas, o Videocamp. É maravilhoso. Tem filmes, tem ficção, tem documentário, tem curtas, longas. É muito interessante. E no Now, quem tem net, no Now tem o Nunca Missionário está disponível no Now também. E daí Vivo Play, não está no Netflix. Sob demanda, das TVs a cabos, é isso? No serviço sob demanda. Isso. Bom, pode encerrar, Paulo? Eu agradeço a todos e obrigado. Agradeço ao João, ao Cacau. Obrigado pela conversa. Obrigado. Muito bom, gente. Avisando que a gente tem agora o horário do almoço, peço para vocês comerem rapidinho e voltarem, porque às 2h30 a gente volta, inclusive com a visão de uma estudante que vai vir aqui passar o seu depoimento para a gente, a Aniele Silva, é a próxima programação. Então, 2h30 todos aqui, tá? Valeu.